Oi, gente. O desmonte da educação produzido pelo governo Tarcísio de Freitas chegou a hora dele ser demonstrado, das pessoas falarem sobre isso. E foi exatamente isso que Fernando Haddad fez num encontro, num debate sobre isso com professores. Vamos ver e vamos comentar. Vamos lá. Nós estamos vivendo uma regressão no estado de São Paulo. Porque uma coisa é você andar devagar, outra coisa é você andar de lado, outra coisa é você andar para trás. Andar para trás dá aflição. É que nem pegar a estrada errada. Você fica aflito até voltar para o caminho certo, né? Você pega uma estrada errada, você fala, meu Deus, onde é que é o retorno? Quando é que chega o retorno? Cadê a alça? Cadê não sei o quê? Pede informação. Você só vai ficar um pouquinho mais tranquilo, teu coração um pouquinho mais, quando você voltar para a estrada certa, para chegar no teu destino. Nós pegamos um atalho errado aqui em São Paulo. Essa coisa da maneira como está sendo feita, essa tal de plataformização, não tem jeito certo de fazer plataformização, porque o nome já é ruim. Mas digo, se você quer incorporar a tecnologia ao processo educativo, tem um jeito certo de fazer. Tem um jeito certo de fazer. Mas não é esse. Porque o pressuposto desse está errado. O pressuposto desse é que o professor é um problema. E aí, se você parte desse pressuposto, você vai acabar com a educação. Porque se você considerar o agente da transformação o problema, é um general que está considerando os seus soldados o problema do exército. Quer dizer, o cara está louco, o cara está fora completamente fora da casinha, o cara está falando tudo errado. E é exatamente isso que está por trás das tais escolas cívicos-militares e do desmonte da educação, não só em São Paulo, mas em Minas Gerais, onde os professores... Eu fiz um vídeo recentemente sobre o Romeu Zema e professores mineiros comentaram no meu vídeo dizendo claramente a gente não tem reajuste, a gente está sendo desvalorizado. Isso é uma coisa, gente, que está acabando com a educação nesses estados, né? E as pessoas precisam compreender que a educação, envolvendo dimensões tanto científicas, aprimorar a leitura, compreensão das ciências naturais, das ciências aproximadas, da matemática, do português, tudo isso forma uma base para as pessoas estudarem, se qualificarem, não só em universidades, em todos os aspectos. É fundamental para um povo, em todos os aspectos. Mas, enfim, para o negacionismo imperar, ele precisa de pessoas que rejeitam a ciência, que rejeitam o conhecimento, né? Como é que eles iriam difundir suas perspectivas anti-vacina com a população que entenda o que é vacina, que entenda a história das vacinas? Não ia funcionar. Não ia funcionar, né? Toda vez, não é que eu não tive, tanto como prefeito, quanto como ministro, às vezes nós tínhamos lá, quando sentava com os sindicatos para discutir carreira, tinha 1000 questões para resolver, não é? Quando você é gestor, você tem orçamento limitado, você tem que... Mas toda vez terminou em acordo. O estado mais rico do país, durante a gestão da extrema-direita, caiu para a 11ª posição no ranking de qualidade do ensino médio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em 2025. Não se trata apenas de incompetência administrativa, é um projeto claro de desmonte. Veja o triste depoimento da professora Ana Maria Bezerra da Silva. Essa decepção que nós temos com a educação, profissionais se afastando com problemas mentais, alunos especiais que gritam, agridem, e nós não temos como lidar com esse contingente. Eu queria saber, há quanto tempo você é professora da rede estadual? Eu tenho cerca de 12 anos. 12 anos, tá. É importante para a gente saber. Como categoria O, passei no concurso, alguns foram chamados. Dos 40 mil, só 15 mil foram chamados. Desses 15 mil, só 12 mil foram efetivados. Por quê? Porque os outros não passaram na perícia. Entendi. Ou porque você é gordo, ou porque você tem miopia, usa óculos, enfim, são coisas que eu já sou. E nesses 12 anos, você, retrospectivamente, você lembra de um período crítico como o atual? Ou... Não. Nós tivemos, assim, no governo anterior ao governo atual, né? Posso citar o nome no governo Dória, mas não foi tão drástico, de certa forma sim, mas não tão pesado, não tão humilhante, porque a palavra correta é humilhante, como no governo estadual. O governo estadual está deixando com que nós ficamos realmente adoecidos, aposentadoria antes da hora, enfim, a maioria dos profissionais que hoje em dia estão sendo recolocados, né, os poucos, devido à aposentadoria.
né? Aposentadoria e afastamento por doença mental. Outra coisa também muito impactante, tem caído demais o índice de inscrições em faculdades para cursos de licenciatura. É uma coisa assustadora. Então, já prevemos aí para 2040 o apagão de professores. Isso é lamentável. A educação pública não melhora com propaganda, melhora com investimento, professores valorizados e escolas que funcionem de verdade. Olha, isso daí é importante entender. Isso daí não é incompetência apenas. Isso é projeto. Isso é projeto. Porque para você expandir o neofascismo, né, você precisa combater os produtores de conhecimento. Para você expandir uma visão autoritária, você tem que combater aqueles que ensinam a história da luta da democracia. Para você combater, como o neofascismo faz, a classe trabalhadora, você precisa combater as ciências humanas que mostram para as pessoas a história de luta da classe trabalhadora por melhores condições de vida, por melhores salários. Isso é muito importante entender. Quando eles colocam as universidades como seus inimigos, os professores universitários como seus inimigos, não é pela ideologia, é pelo que eles ensinam. É pelo que eles ensinam. Porque ensinar isso para as pessoas é fundamentalmente criar uma oposição com os projetos neofascistas, os projetos privatizantes, os projetos que visam dar tudo para os super ricos. O projeto central do neofascismo é a entrega completa da sociedade para os super ricos. Para os super ricos terem controle total sobre todos os aspectos da sociedade. E o modelo de escolas cívico-militares com militarismo é para transformar a classe trabalhadora em obediente. Para ela não questionar os seus mestres, os seus donos. Vamos seguir. Mas nós vamos questionar. E se você quiser ajudar, é fundamental compartilhar um vídeo como esse. Porque quando um governo trata a educação como negócio, quem perde não é a oposição. São milhões de crianças e jovens que dependem da escola pública para construir o próprio futuro. Eu vejo um tipo de discussão acontecer que é assim, nós vamos passar de R$ 833 para R$ 1.000 a Bolsa Permanência? Será que nós temos R$ 100 a mais para pagar para o estudante ficar na universidade até concluir seu curso? Aí a pergunta que eu faço quando eu encontro com reitores e tal, a pergunta que eu faço para eles é o seguinte, tá bem, custa R$ 100 por mês a mais para manter esse aluno na escola, e nós estamos fazendo conta. A pergunta é quanto vai custar se ele sair sem se formar? Qual é o custo? Esse menino, esse jovem está no 2º ano da graduação, no 3º ano da graduação. Nós vamos perder esse jovem por R$ 100 por mês. Quanto custou para a sociedade fazer ele chegar até um 2º ano, chegar até o 3º ano para perder ele, faltando 2 anos para se formar? Quer dizer, a gente começa a fazer um raciocínio que não condiz com o esforço que a sociedade fez. E quanta gente foi para a rua, movimento sem universidade, movimento estudantil, movimento negro, quantos movimentos sociais foram para a rua reivindicar acesso à educação superior no Brasil, que era exclusivo da elite. Ninguém chegava na universidade no Brasil. E aí, por causa de R$ 100, você perde um jovem que tirou nota boa no Enem, que só entrou no SISU porque tirou a nota boa, e, de repente, no 2º ano, ele tem que trabalhar porque não está conseguindo pagar condução, não está conseguindo pagar alimentação, não tem moradia, não tem nada. Como é que você faz? Então, eu acho que a gente tem que voltar a falar de educação como a gente já chegou a falar um dia. Sabe, educação, ela começou a entrar na pauta do país, de 20 anos para cá, ela começou a entrar na pauta. É Fundeb, é piso do magistério, é Univesp, é Universidade Aberta do Brasil, é Instituto Federal. E nós queremos... O dinheiro do pré-sal ser destinado à saúde e educação, que o centrão, o direitão corrupto, está colocando na bolsa agronegócio para pagar dívidas do agro, né? Os mesmos negacionistas querem que o Estado banque que as dívidas do agro por causa do aquecimento global. É de quebrar, é de arrebentar com a cabeça de um negócio desse. Cláudio Fonseca, que está aqui também, nós queremos aproveitar o que de bom nós fizemos. Por exemplo, os céus. Eu era da equipe da CIDA quando os céus foram concebidos, né? A CIDA era a nossa líder ali, e nós, todo mundo, ajudando a tirar o céu do papel, né? Eu estava na Secretaria de Finanças na época.
O céu, ele tem que ser... O Instituto Federal, pouca gente sabe, mas o Instituto Federal, do ponto de vista de infraestrutura, foi muito inspirado no céu. Nós dizemos assim, pô, se o céu muda a cara de um bairro, por que ele não faz um Instituto Federal que muda a cara de uma cidade? Porque é disso que nós estamos falando. Quando você leva um campus universitário para uma cidade, quando você leva um campus do Instituto Federal para uma cidade, você muda para sempre a vida dessa cidade. Nunca mais vai ser a mesma. Você altera o cenário urbano. E você acende a luzinha da esperança na cabeça de todo jovem. Ele fala, pô, eu quero estudar nessa escola boa aí. E ela vira referência na região. E aí as pessoas, as famílias, os jovens começam a comparar. Pô, eu quero um professor valorizado, que saiba as coisas, que dê matemática, física e química, que eu não tenho na escola. Vai puxando para cima o sarrafo. E aí as coisas vão melhorando. E quando você educa uma geração, você educou a nação. Porque os pais educados vão garantir que seus filhos vão além deles próprios e assim por diante. Então, o esforço da educação... O país tem que tomar a decisão de educar uma geração. Porque aí é a inércia, porque a família não vai deixar ninguém para trás e vai forçar, numa combinação virtuosa da família com o Estado, as coisas a se dinamizarem. E você, como está a situação da escola pública na sua cidade? Conta pra gente nos comentários. Gente. Chegou a hora de expor definitivamente a tragédia do governo de Tarcísio de Freitas. Na educação, na segurança, essa farsa que é esse governo, né? Porque ele bota ali um discurso de autoridade, liberando a polícia, e a polícia a gente sabe o que está fazendo. E as escolas, a lógica privatista, o impacto que está tendo, né? Enfim, chegou a hora de expor, chegou a hora de comparar. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador. E se você quiser ajudar, o Pix do canal é andretj@terra.com.br. Pode também adquirir o nosso novo livro Canto Escuro, que vai ser lançado sexta-feira, tem um link no comentário fixado. E se você quiser uma dedicatória, é só mandar um e-mail pra gente, no mesmo Pix, que eu faço uma dedicatória para você. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.